Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Qualicorp, uma empresa aí do segmento de saúde, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, essa é uma empresa que ela é negociada na bolsa sobre esse ticker, o código aqui ó, Quali3. Essa é uma empresa do segmento de saúde, ela é uma intermediária, ela ajuda a vender planos de saúde, ela fica ali no meio e geralmente ela está ali fornecendo, né, plano de saúde aí para empresas e etc. Na data em que eu gravo o vídeo, essa empresa está sendo negociada a R$ 1,66, teve como mínima no último ano aí de 1,44 e máxima de 2,64. No quesito de cotação, eu prefiro observar aqui pelo outro site. Nesse site aqui a gente tem a cotação padrão. Então note que esses picos aqui da empresa só como decrescente, né? A gente nota que na cotação real a empresa já teve outros tipos de cotação. Então essa empresa, lá nos idos de 2015, ela era negociada na casa de R$20. Ela teve uns picos ali em 2017, sendo negociado a 30, quase R$40. Durante o ano, antes da pandemia, né? Durante aquele período do início da pandemia ali, a empresa teve uma queda para casa de R$15. Durante o momento pandêmico, essa empresa ela teve um grande acréscimo ali, ó, passando dos R$40, mas passada a pandemia, ela novamente voltou para casa dos 20, teve uma grande ascensão aos R$30, R$35 já ao final de 2020, e de lá para cá a empresa vem sofrendo bastante. Note, ó, R$35, R$30 para atualmente esses patamares de 1 e pouco. E por que de tanta queda? Ao contrário de outras empresas do segmento de saúde, essa empresa ela é uma empresa que tem dívidas e é uma empresa que não está conseguindo mais entregar todo o resultado que ela entregava anteriormente. Voltando aqui ao site, agora a gente vai ver alguns indicadores da empresa. Então a gente vê que essa empresa ela é do novo mercado, ela é do código ON, ou ações ordinárias, é o código 3, ela tem 100% de tag along, apesar de todas as dificuldades, ela é uma empresa com boa liquidez, negociando uma média de 2 milhões por dia, ela não faz parte do índice Bovespa, e para quem gosta de operar com opções, tem como operar com opções aí com essa empresa. Mais abaixo a gente vê os indicadores da empresa, né? Então, atualmente é uma empresa que está com dividend yield muito ruim, quase nulo, e o que a gente observa? Tá no histórico de dividend yield, essa empresa ela era uma boa pagadora de dividendos, e entregava ali, ó, entre 6 a 8% de dividend yield, ela chegou a conseguir entregar. Desde que ela teve sua alta lá para o declínio, foi reduzindo o dividend yield, até que ali, ó, no ano de 2024, né? Não consta aqui no site, 2025 consta o dividend yield pequeno, né? Mas ela entregou um dividend yield aí, vem caindo bastante o seu potencial de distribuição aí nos últimos anos, em razão do lucro, a gente vai ver já já. Então, atualmente, o PL dessa empresa está muito alto. A esses preços que ela está sendo negociada hoje, quem investe nessa empresa gastaria 125 anos para reaver o seu dinheiro se ela continuar mantendo esses lucros que ela está tendo agora. Menos mal, tá? Que é uma empresa que chegou a ter prejuízo recente, mas voltou a virar para o lado do lucro, mas assim, tá um lucro muito pequeno frente ao lucro que essa empresa já chegou a ter em tempos anteriores, né? Então, como o lucro está muito baixo, mesmo a cotação depreciada, hoje essa empresa está sendo negociada a um PVP de 0,36. O valor patrimonial por ação é R$ 4,57. Então ela está sendo negociada ali, ó, muito abaixo do que ela vale. Ainda assim, sendo negociada por 1 e pouco, com o lucro que ela está tendo hoje, gastaria 125 anos para reaver os seus recursos. Então, é uma empresa que está sim passando por dificuldades. Aqui a gente vê a dívida líquida da empresa. Então hoje ela tem uma dívida líquida de 0,67, aí é uma dívida até interessante, é tranquila. Agora a sua dívida líquida sobre o EBITDA é 1,62 e a dívida líquida sobre o EBIT é 5. Não é uma dívida totalmente descontrolada, mas essa dívida vem conseguindo atrapalhar um pouco os resultados da empresa também. E aqui chama atenção de forma negativa, tá? Essa é uma empresa de margens muito boas, ó. A margem bruta da empresa é 84%. E ela já chegou a ter uma margem muito alta, tá? Então a gente vê que a margem líquida atual está em apenas 0,24. Mas no histórico longo aí, se a gente abrir, ó, essa empresa teve margens boas. Ela tinha uma margem líquida ali, ó, na casa de 20%, que é algo muito bom. Só que aí ela agora vem tendo margem, chegou a ser negativa no ano que ela teve prejuízo, e as margens hoje estão nulas. Por isso que ele está tendo pouquíssimo lucro líquido. Então o atual ROI da empresa é quase nulo,
Mas, de novo, trazendo para o histórico, ela já chegou a ter um ROI muito alto, né? Acima de 10% já é um ROI interessante. Chegou a ter ROI ali na casa de 30%. E o ROI hoje também está muito baixo, que é o retorno sobre o capital investido. Além disso, a gente vê também que o ROA, né, também está muito ruim da empresa. Com isso, ao invés de ter crescimento nas suas receitas, ele está com negativo, porque não teve crescimento, foi cair. E o lucro em vista do que era também, ao invés de estar crescendo, ele está regredindo. A gente vai ver daqui a pouco essa margem de lucro que a empresa já chegou a ter em anos anteriores. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa empresa, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de doação aí, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. E você tem preferência também quando pede vídeos aqui no canal. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível e que te auxilia até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira essa nossa planilha, porque além de você estar adquirindo aí um ótimo produto, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente desde já. Muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição desses e-books, você vai ter bastante conteúdo para você entender e aprender um pouco aí sobre os ativos e também uma forma de você apoiar o canal financeiramente desde já. Muito, muito obrigado. Continuando aqui no site, a gente vê que é uma empresa que o aluguel de ações também está muito baixo do que é pago, né, remunerado aí a quem consegue alugar as ações. E aqui a gente vê o quesito de dividendos dessa empresa. Essa empresa entregava um dividendo até que interessante, ó, de R$ 1,69, R$ 1,30 e poucos, 0,72, isso tudo por ação. E teve como ápice R$ 2,00 lá no ano de 2021. E veio caindo, né? Então, em 2022 entregou 25 centavos por ação. Em 2023 entregou ali 0,7 centavos 9 por ação. 2024 não teve resultado. E para esse ano tem um anúncio ali irrisório, né? De meio centavo por ação ali, que vai ser pago lá em dezembro, né? Então tem ali 0,005 centavos ali, meio décimo de centavo. Então um valor bem pequeno aí de anúncio de dividendos. Não tem bonificações nem desdobramentos a respeito da empresa. E aqui a gente vê sobre o payout. Amor, o que é payout? Payout é o quanto do lucro a empresa distribui. Então, payout é algo assim. Você não deve dar tanta importância, mas isso aqui é um ponto interessante a se observar. Se uma empresa, tá? Ó, note o seguinte, vamos supor 2 empresas do mesmo tamanho e que essas 2 empresas, tá, elas gerem 100 milhões aí de lucro. 100 milhões de lucro. Ora, se essa empresa aqui, ó, tem 100 milhões de lucro e ela tem um payout de 40%, significa que ela vai distribuir ali 40 milhões aos seus cotistas, aos seus acionistas. Ao passo que outra empresa tem um lucro de 100, mas o payout dela é 80, significa que ela vai distribuir ali 80 milhões. Isso eu estou falando para uma empresa que tem o mesmo lucro. Mas, dito isso, então, se às vezes tem uma empresa que tem payout de 30%, 40%, mas tem um lucro muito grande, é melhor do que, às vezes, empresas que têm um payout muito alto, mas que o lucro é pequeno. Porque, por exemplo, agora vamos inverter a lógica. Vamos supor que a empresa tem 100 milhões de lucro e ela tem um payout ali de 80%. Ora, ela vai distribuir ali 80 milhões. Agora, se uma empresa ela tem 1 bilhão de lucro, se ela tiver um payout ali de 20%, ora, 10% de 1 bilhão já são 100 milhões. 20% ela vai distribuir ali 200 milhões. Então, payout, você tem que olhar sobre a ótica também do que representa o lucro da empresa. Tendo em vista que essa empresa está com um lucro muito ruim, o lucro aqui a gente consegue ver, ó, por meio dessa barrinha verde. Então a empresa ela distribuía muito do que ela gerava de resultado. O payout aqui, ó, os dividendos distribuídos eram muito em linha com o que ela estava gerando. Como ela passou alguns anos aqui distribuindo abaixo do que ela gerava, no ano de 2020 ela teve um payout acima das suas capacidades porque tinha recursos sobrando. Só que aí nos outros anos a gente vê que já começou a haver uma diminuição do lucro da empresa. E se o lucro vai diminuindo aqui, ó,
como gerou até prejuízo em 2023, voltou a ter lucro aqui pouquíssimo, mas voltou a ter lucro. Mas esse lucro, comparativamente ao que existia anteriormente, é algo, né, que a empresa tá bem no limiar. Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito da empresa. Empresas do setor ali que teoricamente são relacionados. Setor de saúde, ó. Então tem a rede de hospitais Redditor, tem a Onco, Notre Dame, Aliança, Fleury, Hermes Pardini. A Hermes Pardini, acho que ela nem é mais negociada na bolsa, foi adquirida pela Fleury. E agora a Fleury teve uma alta muito grande recentemente, porque tem uma especulação que a rede São Luís aqui tem uma proposta de talvez... Eles falam fazer uma junção, mas na verdade talvez está pretendendo comprar a Fleury aí. Então a gente não tem muitas empresas do setor de saúde aí. Então a gente vê o seguinte, que essa empresa tem um patrimônio de 1 bilhão 297 milhões, ela tem uma dívida de quase 2 bilhões, mas ela tem um caixa bem robusto de 1 bilhão. Então a dívida líquida ali é de 870 milhões, como é uma empresa com bastante caixa, né? Não é uma dívida preocupante no curtíssimo prazo aí. Um ponto positivo é que a empresa tem um free float muito alto. Amu, o que é esse tal desse free float que você está falando aí? Significa que 98% das ações estão no mercado aí. Não tem uma grande concentração na mão de uma família ou na mão de um grupo e etc. As ações estão no mercado aí para ser negociadas. É uma empresa do novo mercado, né? Enfim. Continuando aqui, a gente vê que é do setor de saúde, serviços médicos hospitalares, serviços médicos, análise de diagnósticos, eles praticamente vendem plano de saúde. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa empresa, né, da Qualicorp, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você está gostando que agora eu estou também trazendo vídeos de ações aqui no canal? Você está conhecendo um pouco mais sobre ações, conhecendo alguns detalhes a mais sobre ações? Você está gostando? E mais, você investe em alguma ação do setor de saúde? Nessa empresa ou em alguma outra empresa do segmento? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Outra coisa, né? Geralmente, isso acontece também com investidores de fundo imobiliário, mas em ações é muito mais comum. Pessoas que gostam de investir com cunho totalmente especulativo. Então, aquela pessoa que compra, tenta ver se o ativo vai valorizar e quando o ativo valoriza, ele vende, né? Qual o seu objetivo ao investir em ativos? Você investe com cunho especulativo. Quando a empresa valoriza, você vai lá e se desfaz o ativo, ou seu objetivo é uma carteira previdenciária com cunho de adquirir ativos para o longo prazo, ativos geradores de renda. Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, né, tenho até uma carteira pública aqui no canal, que eu invisto publicamente, mostrando os nossos aportes, etc, né? Eu prefiro a segunda opção. Eu gosto de uma carteira previdenciária, uma carteira geradora de renda, uma carteira aí para o longo prazo, né? E todos os ativos que eu trago no canal, eu tento ser o mais transparente possível, se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Então, essa é uma empresa que faz parte do meu portfólio. Quando da escolha dessa empresa, eu a comprei lá em 2022. Nesse ano, ainda não se conhecia que a empresa estava com uma decrescente tão grande. E aí, eu comprei a empresa lá na casa dos R$7, mais ou menos, e ela caiu muito. E eu já tinha montado a pequeníssima posição que eu tenho nela e decidi manter. Agora, recentemente, a gente está pesando a mão mais em ações, tá? Eu comprei Fleury, toda a nossa posição de Fleury, comprei toda a posição de BB Seguridade e recentemente comprei mais um pouquinho de Banco Brasil. Eu optei por acabar comprando mais um pouquinho aí de Qualicorp. Eu acabei comprando mais um pouquinho dessa empresa, apesar de todas as dificuldades que ela vem passando. Não comprei para baixar preço médio, eu acho isso uma tremenda besteira. Tá? Na época que eu comprei R$7, frente ao lucro que essa empresa apresentava, meio que valia os R$7. Hoje, como a empresa a gente está... daqui a pouco vocês vão ver em termos de números. A empresa está com um lucro praticamente inexistente. Então, frente aos números da empresa, é justo que ela esteja sendo negociada tão depreciada. Então eu comprei mais um pouquinho porque nesses preços atuais eu acho que vale a pena eu comprar um pouco mais de exposição. Inclusive, quando eu mostrar a carteira lá do canal, eu vou fazer um ajuste. Eu não vou ter a exposição que eu vou ter nessa empresa igual já estava programado. Eu vou diminuir a exposição nessa empresa,
eu vou diminuir a exposição percentual que eu tenho nessa empresa, tá? E aí vou aumentar a exposição em outros ativos da carteira. Então, vou continuar tendo, mas não quero ter a exposição que eu teria antes, porque hoje eu tenho 3 empresas de saúde no meu portfólio. Eu considero essa aí a de menor qualidade, então não pretendo ter a mesma exposição que eu tinha. Enfim, ainda assim, é uma empresa que eu tenho no meu portfólio, inclusive comprei recentemente um pouquinho, mas das empresas que eu tenho hoje é uma empresa que tem que ficar muito em cima. Ela não está 100% redondinha igual as outras demais, tá? Agora atenção, cuidado e aviso. O fato de eu ter algum ativo, o fato de eu estar comprando algum ativo, isso não significa que esse ativo, que ele seja bom ou ruim, que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo para que você tome as suas próprias decisões. Não seja manipulado ou massa de manobra aí das pessoas, né, do mercado. Estude para que você tenha o poder decisório de saber se isso é bom ou ruim, baseado no seu portfólio, no seu risco, naquilo que você considera, né? Então mas eu acho que uma carteira iniciante de pessoas que não têm tanta experiência não seria um ativo adequado aí para ter uma carteira diversificada. Novamente, isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar nessa marca. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos aqui ao site, né? E muitas pessoas se baseiam nessa principal gráfico aqui para decidir se investe ou não. Uma coisa é fato. No curto prazo existem oportunidades, etc. e blá blá blá. Mas no longo prazo, a cotação de uma empresa ela vai buscar o lucro. Então note, essa empresa estava cotada muito acima, teoricamente, do lucro que ela estava gerando. E aí faz com que as pessoas... Aqui era um momento que, teoricamente, ela estava caro. Até que o lucro continuou subindo e a cotação acabou ficando de lado. Como o lucro ficou de lado, permaneceu o lucro, porque tinha incerteza aqui do mercado, a cotação veio buscar o lucro. Agora, o que aconteceu? Olha a barrinha aqui de lucro. O lucro desabou e, com isso, a cotação também desabou. Então, ó, note que, em termos de valores, tá, ó, essa empresa já chegou a ter 400 milhões de lucro. E o lucro atual é 15 milhões, 12 milhões. Ou seja, frente ao que ela já teve de lucro, é um lucro irrisório. Até chegou a ter prejuízo recente. Como agora a empresa começou a apresentar lucro, em algum momento tende, ó, tá vendo que começou a ter abertura entre a diferença de lucro e a cotação? Então, nesses momentos aqui, ó, teoricamente, são os melhores momentos para dar entrada. É quando o lucro está muito acima das cotações. Então, só que sim, esse gráfico aqui não é algo decisório para eu investir, tanto que a empresa está num momento ruim e eu continuei investindo. Agora, por que eu decidi continuar investindo? A gente olha um histórico grande dessa empresa, ó, 2011 para cá, ela é uma empresa que, apesar de tudo, ela era muito queridinha na época, ela vinha tendo uma boa seção de lucros, ficou um período ali lateralizado, até que o lucro recente desabou. E agora ela não está, praticamente é como se ela não estivesse dando lucro, porque assim, frente ao patrimônio da empresa, frente ao tanto que ela gera de receita, ó, essa barra verde é receita. Uma empresa que gerar 2 bilhões de receita e ter 300 milhões de lucro, quase 400, é algo até que aceitável, né? Então a receita se manteve de lado, ó, 2 bilhões de receita para gerar ali 377 milhões. Só que a receita não caiu tanto, 1,5 bilhão, e o lucro zerou. Então isso é um ponto ruim e preocupante, porque a empresa ainda tem uma receita muito alta, mas assim, só está girando dinheiro, não está tendo lucro líquido lá na ponta, né? Então isso é um ponto ruim. Mas como eu já escolhi a empresa, eu continuo montado na empresa. Se a empresa começar a ter prejuízos constantes, como for aqui em 2023, prejuízo, aí é um momento que eu paro de aportar na empresa. Para mim, ela perdeu fundamentos ali. Ela teve uma quebra de qualidade, mas não de fundamentos. Ela continua ainda sendo uma empresa com lucro mínimo ali, pelo menos não está operando no prejuízo, então eu ainda tenho no meu portfólio. E aí, caso ela começasse a operar nesses últimos anos aí no prejuízo, eu não vender, talvez eu nem vendesse, mas seria um momento que, entre aspas, eu estoparia a empresa e não compraria mais meu portfólio. Então, baseado nisso aqui, ó, como é uma empresa que teve uma redução do seu lucro, chegou até a ter lucro negativo, ou seja, prejuízo em 2023, mas quase pequeno, né? E voltou a virar para o lado do lucro,
eu ainda continuo aportando, mas eu vou fazer uma alteração lá na representatividade dessa empresa no meu portfólio. Ela vai representar menos, mas ainda assim é uma empresa aí que, por enquanto, eu ainda vou manter no meu portfólio, tanto que eu estou fazendo compras pequenas dela ainda no meu portfólio. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessa empresa são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam. A Qualicorp, né? Quali3. Então, gostaria de agradecer vocês e solicitar que vocês nos apoiem aí, nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.